falar para a gente sobre um tema que é muito polêmico, né? É um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas, desperta. eh, Será que realmente ele funciona? Será que realmente é bom? E por que eu escolhi a Raquel para falar sobre esse assunto tão polêmico? Porque a Raquel, ela fez parte de uma pesquisa que ela vai contar para a gente também, né? Como é que nasceu tudo isso? Então, a importância de conhecer, né? A cannabis, ela sempre me corrige, eu estou aí ainda. A cannabis medicinalis. Então, ela vai contar para a gente como foi que a cannabis entrou na vida dela. Quem está aqui, por favor, fala boa noite para a gente. Aqui nós temos o José Sérgio, boa noite. Conta para a gente, Raquel. A cannabis é uma linda mulher, né? Eu sempre falo isso no final, né? Digamos que chegou o momento da minha vida, né, pós-pandêmico, que antes um pouco da pandemia, na verdade, né, nós começamos a perceber que o nível do autismo do meu filho, o Rafael, ele começou a ficar muito, já estava evoluindo para o nível 3, né? E quando finalizou, e chegou um determinado momento em que eu disse assim para uma amiga minha, assim, a minha vida acabou, né? Eu passo o dia todo segurando a cabeça do meu filho para ele não bater na parede, controlando as crises dele, né? E aí ela disse assim, não acabou nada, tá só começando, ele vai para cannabis, né? E assim eu fiz todo o processo, fiz a consulta com o médico, fui para o acolhimento terapêutico, e o Rafael começou a tomar. Não deu, é claro que aqui eu estou falando do Rafael, né? Cada um ele reage de alguma forma, né? Mas o Rafael não deu 2 semanas, eu disse assim, nossa, nós voltamos tudo, nós conseguimos, não reduziu assim, né? Oi? Reduziu assim o nível deles muito, assim, a gente ficou, aliviou muito, né? E a partir daí, só avanços, né? Ele se desenvolveu muito na comunicação, se desenvolveu muito na coordenação, na resposta, na atenção compartilhada com o ambiente, e ele começou a progredir muito, né? E aí eu comecei a estudar sobre, né? Comecei a estudar, e em um determinado momento eu fui convidada a participar de uma associação, que ela se chama Soul Cannabis. Eu já era paciente, como eu comecei a estudar, e aí eu fui para a Soul Cannabis atender como neuropsicopedagoga, né? E terapeuta canábica depois, porque eu comecei a estudar e fazer cursos e especialização direcionada à cannabis medicinal. Depois de um determinado tempo, fui chamada em 2022 para fazer a pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. O pessoal do campus de medicina, o Dr. Alisson, meu querido Delis, que é um dos prescritores que eu indico e tenho maior confiança hoje. A gente fez essa pesquisa, que foi um sucesso. É interessante também dizer que a UFSC foi bem receptiva, bem aberta. A gente conseguiu o óleo aqui de Florianópolis mesmo, né? Então, a gente conseguiu um lote único, porque o lote ele tem que ser padrão, né? Para você ter os parâmetros. E assim a gente fez a pesquisa, né? E até hoje eu atendo nessa associação, e eu atendo como? Eu faço a análise comportamental do indivíduo que faz uso do óleo. Ou seja, isso também reflete aquela regra de que não adianta só o óleo, a gente precisa de toda uma análise do indivíduo que tem autismo para saber até que ponto a questão é medicamentosa, até que ponto a questão é comportamental. Então, a aba veio para mim como o principal dentro da minha relação com os pacientes que usam cannabis, além de que eu preciso saber controlar as dosagens.
e aí mais para frente a gente pode até falar um pouquinho mais da associação, né? Senão já estou falando demais, mas assim, então aí até hoje eu atendo pela própria associação, a Soul Cannabis. Que legal, que legal.